Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Análise: São Paulo administra desgaste para ter time inteiro na Libertadores. Zubeldia escala equipe reserva para enfrentar lanterna do Brasileiro, vence e poupa titulares para o mata-mata contra o Nacional Uru. Era a escolha a ser feita, contra o pior time do Brasileiro e às vésperas de iniciar o mata-mata da Conmebol Libertadores. O técnico Luiz Zubeldia escalou uma equipe toda reserva para enfrentar o Atlético Goianiense em casa, pela 22ª rodada do Brasileiro no domingo. Decisões como essa envolvem riscos óbvios, o de perder pontos o maior deles, mas contra o Lanterna esse perigo é muito menor, e compensa evitar o risco de ver um jogador importante do elenco se lesionar. O saldo foi bem positivo. Titulares descansados e 3 pontos mais na classificação do Brasileiro. André Silva marcou o gol da vitória por 1-0 sobre o Atlético Goianiense no início da primeira etapa. Esse desgaste já tinha sido administrado na última quinta, quando São Paulo enfrentou o Goiás pela Copa do Brasil. Eram os titulares, mas que atuaram em rotação bem mais baixa do que o normal. O time tinha vantagem de 2 gols, segurou o empate em 0-0 em Goiânia, e passou às quartas. É uma precaução bastante compreensível para um treinador que não terá seus 2 principais volantes, Pablo Maia e Alisson, até o fim do ano, que sabe que Caleri ainda não tem um substituto à altura e que não pode nem pensar em perder Lucas para jogos tão importantes. Isso sem falar que dos reforços que ele esperava, só o volante Marcos Antônio foi contratado. O clube ainda busca um lateral esquerdo, um zagueiro, outro meio-campista, mas que se chegarem, só poderão jogar a Libertadores a partir das quartas de final, se o clube passar. Marcos Antônio que enfim estreou. Ele foi titular contra o Atlético Goianiense e teve boa participação no jogo. Ele é a opção para o setor que agora tem Luiz Gustavo, que não foi nem relacionado, e Bobadilla como titulares. O volante paraguaio entrou no segundo tempo, assim como Arboleda, Ferreira e Luciano, entre os que costumam iniciar as partidas da equipe. A vitória sobre o Lanterna fez o São Paulo subir uma posição na classificação, colado no G4, na 5ª colocação com 38 pontos. Uma posição confortável e que mantém o time dentro de seus objetivos no Brasileiro, enquanto se divide com os torneios de mata-mata. Descanso maior, reforços e técnico invicto. Como o Nacional está para encarar o São Paulo. Adversário do tricolor nas oitavas de final da Libertadores vem jogando apenas amistosos no CT. Nico Lopes, recém-chegado, começa no banco na quinta-feira. Adversário do São Paulo nas oitavas de final da Conmebol Libertadores, o Nacional chegará para o jogo de quinta-feira, no Gran Parque Central, em Montevidéu, com 11 dias de preparação. O último jogo oficial foi dia 4 na conquista do torneio intermediário nos pênaltis contra o rival Peñarol. Para não deixar os jogadores sem ritmo de jogo, o técnico uruguaio Martín Lazarte comandou 2 jogos-treino no período, o último deles contra o Boston River, sábado, numa vitória tranquila de 3-0. Os jogos com minutagem controlada foram usados para recuperar jogadores e manter o time ativo. O São Paulo, que teve reservas na vitória por 1-0 contra o Atlético Goianiense no domingo pelo Brasileirão, chegará para o jogo contra o Nacional Uru com seus titulares poupados por 7 dias, exceto Arboleda, Bobadilla, Luciano e Ferreira, titulares que entraram no segundo tempo contra o Dragão. Recém-contratado pelo Nacional, o atacante Nico Lopes fez apenas trabalhos físicos até aqui e deve começar no banco. O jogador, que no Brasil já defendeu o Inter, estava no futebol mexicano e chega para reforçar o ataque, que perdeu Gonzalo Carneiro por uma grave lesão no joelho direito. Um provável nacional diante do São Paulo tem Luiz Mejia, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Baez, Lucas Sanabria, Christian Oliva e Maurício Pereira, Antônio Galeano, Rubem Bentancur e Jeremias Recoba. Assim como Nico Lopes, de 30 anos, o zagueiro Sebastián Coates foi outro reforço badalado na janela de transferências. O jogador de 33 anos era capitão da equipe do Sporting da Portugal, mas deixou o futebol europeu depois de 8 anos com o objetivo de reforçar a equipe em que se formou. Ele jogou por 45 minutos no jogo contra o Peñarol, em sua reestreia pelo clube de Montevidéu. Além deles, o Nacional contratou o atacante colombiano Diego Erazo, que foi emprestado pelo São Lourenço Argentina, e ainda o lateral direito Nicolás Rodrigues, que estava no Defensor Sporting Uru. Técnico está invicto. Depois de se classificar em segundo no Grupo H, atrás do River Plate, o Nacional se viu numa turbulência.
Álvaro Recoba, ídolo do clube, foi demitido do cargo de técnico após uma derrota por 3-0 para o Boston River, na primeira rodada do torneio intermédio. Ele foi substituído por Martin Lazarte, que está invicto. São 6 jogos oficiais, 4 vitórias e 2 empates. Finalista do torneio, viu sua equipe empatar por 1-1, mas derrotar o rival Peñarol nos pênaltis na decisão e faturar o título. De líderes a afundado, como estão rivais dos brasileiros na Libertadores? Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo iniciam, a partir desta terça-feira, 13, suas trajetórias nas oitavas de final da Libertadores. 4 deles se enfrentam, e outros 3 encaram adversários em diferentes cenários no futebol sul-americano. Dos líderes ao afundado. O Nacional Uru, adversário do São Paulo, passa por ótima fase após mudança no comando técnico. O clube demitiu o ex-atacante e hoje técnico Álvaro Recoba e desde que contratou Martin Lazarte não perdeu. São 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates. O time lidera o campeonato uruguaio. Rival do Flamengo, o Bolívar também atravessa bom momento. O time de La Paz está na ponta do campeonato boliviano e perdeu apenas um de seus últimos 10 jogos na temporada, sofrendo apenas 5 gols neste período. O duelo contra os cariocas será uma espécie de revanche, já que os dois se enfrentaram na fase de grupos com uma vitória para cada lado. Já o San Lorenzo, que desafiará o Atlético Mineiro, está afundado em crise. O clube argentino venceu apenas 2 de seus últimos 10 compromissos e vive uma crise financeira. Em meio à turbulência, o técnico Leandro Romagnoli deixou o cargo à disposição, mas foi convencido a ficar pelo menos até o fim das oitavas da Libertadores. Classificação e jogos. Libertadores. Botafogo x Palmeiras e Grêmio x Fluminense completam a tabela dos brasileiros na competição. Do quarteto, apenas o último da lista venceu seu jogo no último fim de semana. E o resto da tabela? 6 times completam o chaveamento das oitavas de final: Talleres, River Plate, Colo-Colo, Júnior, Peñarol e The Strongest. Eles se dividirão entre 3 duelos marcados para ocorrer entre terça 13 e quarta 14. O Colo-Colo, o Peñarol e o The Strongest se destacam positivamente. Os chilenos perderam apenas 2 jogos desde maio, enquanto os uruguaios e os bolivianos foram derrotados atuando em seus estádios apenas uma vez em 2024. A dupla argentina, assim como o Júnior, oscilou nos últimos jogos da temporada. O River, no entanto, fez a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores e tem a volta de Marcelo Gallardo, técnico multicampeão com a equipe. Titular pela primeira vez, Sabino confirma posto no elenco após venda de zagueiro. O zagueiro Sabino foi titular pela primeira vez com a camisa do São Paulo na vitória por 1-0 sobre o Atlético Goianiense e confirmou seu posto de quarto zagueiro do elenco. O que aconteceu? O defensor assumiu como quarta opção do elenco após a venda de Diego Costa. O jogador revelado em Cotia foi negociado com o Krasnodar, Rus por 7,5 milhões de euros, 44 milhões de reais. Sabino teve boa atuação na partida e recebeu a segunda maior nota do time segundo a plataforma especializada Fotstats. O defensor teve nota 7,0, atrás apenas do 7,8 de Jandrei. Ex-Sport. Sabino chegou ao São Paulo a pedido de Thiago Carpini, que queria um zagueiro canhoto no elenco. O treinador lamentava com frequência a saída de Beraldo, vendido ao PSG após a última temporada. O defensor ampliou seu vínculo com o tricolor até o final da temporada. Ele chegou em contrato de produtividade válido por apenas 3 meses. Até a partida contra o Atlético Goianiense, Sabino só tinha entrado em campo uma vez. Ele atuou 20 minutos na vitória sobre o Águia de Marabá, quando titulares foram poupados no Pará. Os titulares da defesa são Arboleda e Alan Franco, enquanto Ferraresi e Sabino são os reservas imediatos. O jovem Igão, de 16 anos, se tornou o quinto zagueiro do time e chegou a ser relacionado em alguns dos últimos jogos. Matheus Belém, sumido, completa a lista de defensores. O São Paulo, no entanto, segue atento nas oportunidades do mercado para o setor. O clube tem negociações em andamento para contratar o zagueiro Juan Tressoldi, ex-Grêmio e atualmente no Sassuolo da Itália. Alex Sandro no São Paulo tem nova atualização e lateral não fechou contrato. Alex Sandro segue priorizando a Europa, e nesse momento a negociação com o São Paulo está parada. Alex Sandro no SPFC? Nas últimas horas, surgiu a informação de que o lateral esquerdo Alex Sandro aceitou a proposta do São Paulo e já comprou 2 imóveis na capital, para ele e a família morarem no seu período no tricolor.
o atleta estaria empolgado, mesmo recebendo menos que o ofertado por outros clubes. Negócio estaria encaminhado, resta apenas um último sim do São Paulo. No entanto, o Bolavip Brasil tem outra informação. Segundo apurou a reportagem, Alex Sandro segue priorizando a Europa, e nesse momento a negociação com o São Paulo está parada. Pensar numa inscrição para as oitavas da Libertadores é impossível. Notícias do São Paulo. O jogador ainda está em negociações com o Porto e deixou claro em mais de uma oportunidade que vai ficar na Europa. Se não conseguir fechar nada em seguida, abre negociações com o tricolor paulista. Alex Sandro recebeu contato de outras 4 equipes no Brasil e todas responderam o mesmo que o São Paulo tem ouvido. Prefere Europa e, se voltar, preferência ao tricolor. Nas últimas horas, Inter e Grêmio sondaram a situação do lateral. São Paulo acelerou busca por novos laterais, enquanto Alex Sandro prefere Europa. Lucas Pires, Henrique Bernabé e outros foram descartados. Thiago Mendes tem uma novela a ser resolvida e agora o clube vai ao mercado com força. Alex Sandro se encontrou presencialmente com Andrés Vilas-Boas, presidente do Porto, com quem o lateral já trabalhou no clube português. Existe um otimismo bem grande das partes entrarem em consenso. O Dragão estaria interessado na contratação do lateral, que já deixou claro ao São Paulo que dará preferência ao exterior. Informação do Revelo de Portugal cravou a possibilidade recentemente. O Alex Sandro é um grande jogador, eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa. O que nós sabemos é que se por acaso ele vier pro Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva, falou o presidente Júlio Casares recentemente.